Então, quando você passa de 360 graus, a gente precisa... o que é a menor determinação positiva? É o arco côngruo a 1000 graus que está na primeira volta. Tá? Então, o que a gente vai fazer para descobrir essa menor determinação positiva? A gente vai pegar o arco, né, que é 1000, e pegar esse 1000 e dividir por 360. O resto vai ser a menor determinação positiva. Tá? Então, a gente vai dividir aqui por 360, você vai ver que vai dar 2,720 e vai sobrar 280. Tá aqui, ó. Esse resto aqui é a menor determinação positiva. Tá? Então, alternativa letra B. No caso da número 7, da questão número 7, desculpa, questão número 8, né? Tô ficando doido. Questão número 8. A gente tem a mesma situação, só que o arco é negativo. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Vamos pegar aqui, ó, o menos 4.900. Dividir por 360. Então, olha só o que a gente vai ter. Ó. Vamos pegar aqui o 490. Então, vai dar 360. Aqui vai sobrar... Quanto que vai sobrar? 0, 3 e 1. E vou baixar aqui o 0. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 4, 3. Aqui vai ficar 1080. E vai sobrar 220. Só que como esse arco é negativo, o resto também aqui é negativo. Tá? Então, essa aqui não é a menor determinação positiva, e sim a maior determinação negativa. Para saber a menor determinação positiva, a gente precisa ver quanto que falta para 360. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou somar com 360. E aí, você vai ter de sobra o 140 graus. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Tá? Certo? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi. Você pode voltar ali naquela tela? Posso. Isso. Tá, fez ali a divisão, deu menos 220, mas por que somar com o 360? Tá, vamos entender aqui. Ó. O que ele está pedindo é a menor determinação positiva. O que você tem aqui é a maior determinação negativa. Então, o que acontece com 220? Ó? O menos 220. Ele está nesse sentido, então ele vai sair daqui, deixa eu pegar aqui uma marca-texto. Ele vai sair daqui, da origem, tá? Aqui menos 180, menos 220. Ele vai estar aqui no segundo quadrante. Só que isso é negativo, eu não quero um valor negativo porque ele está pedindo a menor determinação positiva. Então o que eu vou fazer? Eu quero saber o arco que é côngruo a ele, que sai daqui, da origem, e vem até aqui. Então, se no sentido horário é menos 220, como é que eu vou saber o valor desse segmento aqui, ó, desse arco aqui, ó, que eu destaquei em marrom? É você ver quanto que falta para 360, que no caso é 140. Aqui é 140, tá? Nesse sentido. E nesse sentido aqui, estou me referindo a esse arco que está aqui, tá? É menos 220. Só que esses arcos aqui, ó, estão todos nesse ponto.
Então, o menos 220 e o 140 são arcos côngruos. Não sei se você entendeu, Elisa. Se você não... Eu entendi. Acho que eu entendi, na verdade. Vai prosseguindo com os exercícios, que daí eu vou pegando do jeito. Tá bom. Se você não entendeu, depois eu te explico, tá? No finalzinho da aula ali, eu te explico com mais calma daí, tá? Beleza. Tá bom? Fica tranquilo. Uhum. Tá. Então, no próximo aqui, ó... O que a gente vai ter? Vamos ver aqui, ó. O 9. O 9 é interessante. Tudo bem se eu passar um pouquinho do horário? Ou vocês não querem de jeito nenhum que eu passe do horário? Por mim, tudo bem. Então tá. Não muito, tá? Só umas 3 horas depois das 2h30. Não posso passar, eu tenho aula depois, talvez só uns 10 minutinhos, tá? E daí intervalo, depois eu tenho aula. Então assim, ó. Ele fala assim, ó, em um triângulo o ângulo mede 36, o outro mede 2π sobre 3, e ele quer saber a medida do terceiro ângulo. Então vamos desenhar um triângulo aqui qualquer, tá? Então vou pegar aqui, ó, um triângulo qualquer. O que ele está falando desse triângulo? Bom, ele fala que um ângulo aqui dele é 36 graus. Aí ele diz que um outro ângulo aqui é 2π sobre 3. E ele quer saber quanto que vale esse terceiro ângulo. E ele quer essa resposta aqui em radianos, tá? Então, primeira coisa, não sei se vocês lembram, mas provavelmente em algum momento vocês devem ter escutado falar isso, que quando a gente fala da soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo, independente de como ele seja, a soma vai ser igual a 180. Então, sempre quando eu somo os 3 ângulos internos aqui de um triângulo, a soma vai dar 180. Esse SI aqui soma dos ângulos internos. Então, a minha sugestão em primeiro lugar é que você pegue esse ângulo que está em radianos, que é o 2π sobre 3, e transforme em graus, porque fica mais fácil de você operar. Então, para transformar em graus, no lugar de π você vai colocar o 180. Então, 2 vezes 180 divididos por 3. Isso aqui vai ser igual a 2, 180 divididos por 3 dá 60. Então, você vai ter que esse ângulo mede 120 graus. Tá? Esse é o resultado desse ângulo. Aí, o que a gente vai fazer? Bom, vamos somar os 3 ângulos, que é 36 mais 120 mais o x, e a soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Tá? Então aqui eu vou ter 156 mais x igual a 180. Então, o x aqui vai ser 180 menos 56, que é igual a 24. Só que ele quer o ângulo em radianos, né? Então, a gente vai fazer a transformação de 24 em radianos. Como que a gente faz isso? Tem que lembrar que π radianos corresponde a 180 graus. Então, 24 vai corresponder a x. Então, você vai ter o seguinte, ó, 180x igual a 24π. Então, x vai ser igual a 24π sobre 180. E aí, já vou fazer direto que a simplificação, a gente consegue simplificar por 12. A gente faz aqui a simplificação por 12. E aí a gente chega no x igual a 2π
sobre 15. Beleza? Que é a alternativa letra D. Tá? Esse exercício tinha que pensar um pouquinho mais, né? Note que aqui ainda não estou trabalhando com as razões trigonométricas, é só mais essa ideia de conversão de grau para radiano, né? Agora eu vou pular um pouquinho, vou lá para o 11, e aí a gente vai trabalhar em cima de seno, cosseno e tangente. Beleza? Alguma dúvida? Volta ali só para eu ver qual foi o resultado, que eu não deu tempo de copiar. Tô indo muito rápido, Elisa? Tá. Desculpa, vocês têm que falar que eu tô... Assim, como não tem ninguém aqui do meu lado, eu vou falando, entendeu? Eu sou uma máquina de falar. Tá, essa eu consegui entender. Por mim, pode passar. Não sei se tem mais alguém copiando aí. Mais alguém aí, pessoal? Tudo certo? Pode abrir o microfone, como a gente está em poucas pessoas, não tem problema. É só quando está com 30 pessoas, daí às vezes sobrecarrega se todo mundo abrir o microfone, mas com pouco assim não dá nada. Tranquilo? Beleza. Deixa eu dar uma ajustada aqui que está me incomodando essa grade curta aqui. Aí, agora sim. Então tá, vamos para os próximos aqui. O nosso objeto de estudo agora eu quero que seja o exercício número 11. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar exercício número 11. E eu vou fazer vários do exercício número 11. Então, antes de começar o exercício número 11, primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? Sinais nos quadrantes. Então, ó, vou fazer aqui, ó, 3 bolinhas pequenininhas. Tá? Vou dividir ela aqui nos quadrantes. Aqui eu vou colocar S de seno, C de cosseno e T de tangente, para a gente ter os sinaizinhos. Então, no seno, a gente vai ter mais, menos, menos. No cosseno, a gente vai ter mais, menos, menos e mais. E na tangente, a gente vai ter mais, menos, mais e menos. Esses aqui são os sinais. Outra coisa que eu preciso que vocês lembrem também, a questão de redução ao primeiro quadrante, tá? Então, isso aqui eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir falar, mas eu vou falar sempre para vocês realmente fixarem. Então, se você tem um arco no segundo quadrante, você tem que pensar quanto falta para 180. Se você tem um arco no terceiro quadrante, você tem que pensar quanto passou de 180. E se você tem um arco no quarto quadrante, você tem que pensar quanto que falta para 360, tá? Então essas aqui são algumas coisas que a gente precisa lembrar para poder dar um encaminhamento legal no exercício número 11. Beleza? Então vamos lá. Alguém está com a lista fácil aí? Só para eu não ficar abrindo e fechando a tela. Fala para mim a letra A, por gentileza. Quem puder aí. Ele pede o seno de... Ninguém está com a lista? Então eu vou diminuir aqui. Seno de 840. Oh, obrigado, Nathalie. Então vamos lá. Bom, primeiro passo. Nós temos aqui um arco que passou da primeira volta. Então ele já passou de 360 graus. O primeiro passo, então, é a gente achar a menor determinação positiva. O que é a menor determinação positiva? É o arco côngruo a ele que está na primeira volta. Muito bem. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar 860 e dividir por 360. 370, eu sabia. Então isso aqui vai dar 2 voltas. O resultado aqui vai dar 720. E você vai ter aqui sobrando 180.
140? Tem um errinho aqui, né, pessoal? Desculpa. Aqui é 840, não 860. Eu botei aqui... Tá vendo aqui? É 840. Desculpa. Então aqui vai ser 120 que vai sobrar. Tá? Muito bem. Então você calcular o seno de 840 é a mesma coisa de você calcular o seno de 120. Por que é a mesma coisa? Porque 840 e 120 são arcos que são côncavos. Muito bem. Passamos dessa etapa. O que a gente vai ter que analisar agora? Quadrante. Então eu vou pegar o 120. O 120 ele está no segundo quadrante. Certo? No segundo quadrante o seno é positivo. E aí nós vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Como esse arco é um arco que está no segundo quadrante, a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Então quanto que falta para 180? 60. Então o resultado disso aqui corresponde a raiz de 3 sobre 2. Por que raiz de 3 sobre 2? Porque a gente sabe lá da tabela que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, quais foram os passos que a gente fez? Primeiro, como o ângulo aqui passou de 360, o primeiro passo que a gente fez foi achar a menor determinação positiva. Achamos 120. Depois de 120, a gente verificou qual é o quadrante e analisamos o sinal do seno nesse quadrante. E depois desse ângulo 120, a gente faz a redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, esses são os passos que nós fizemos. Beleza? Vou ali para a letra B. Calma aí. Retorna ali um pouquinho. Desculpa, Elisa. Estou muito frenético hoje, né? Pronto, tudo certo. Tudo certo? Só para eu terminar de escrever os passos aqui para me orientar para as outras questões. Tá certo. Beleza, Elisa. Pode, tá, se eu estiver indo muito rápido, você pode me frear aqui, tá? Não tem problema não. Letra B. Pode falar. Você, depois de fazer a letra B, você pode fazer alguma letra em que ele dá o ângulo em radiano? Sim, eu vou fazer. Vou fazer, Amanda. Pode deixar. Daí, faz o cálculo sem converter para grau. Faz tudo em radiano. Sim. Tá, ok. Obrigada. De nada. Ó, seno, na letra B, seno de 390. Muito bem, ó. Como passou da primeira volta, o que a gente vai ter que fazer? Achar a menor determinação positiva. Então a gente vai pegar aqui, ó, 390, desculpa, e dividir por 360. Então você vai verificar aqui, ó, que você vai ter 1 como resposta, vai dar 360 e vai sobrar 30. Então calcular seno de 390 é equivalente a você calcular o seno de 30. Bom, a gente precisa fazer a redução ao primeiro quadrante nesse caso? Não, porque o próprio côncavo de 390 já está no primeiro quadrante, então não preciso fazer a redução. Tá? Então o seno de 30 aqui para a gente é meio da tabela. No primeiro quadrante todas as funções são positivas, então vai ficar mais meio. Beleza? Já volta a tela aqui, tá? Já volta a tela. Vamos fazer aqui o de 4.200. Se vai ser difícil pra caramba. Não, é fácil, Ana.
É a C, né? Essa aí? Sim, C. Seno de 4.200. 4.200. Muito bem. O que a gente vai ter que fazer com esse 4.200? A gente vai ter que vir aqui com ele. Como ele passou da primeira volta, vou achar a redução. Vou fazer a redução ao primeiro quadrado. Vamos achar a menor determinação positiva dele. Muito bem. Então vamos fazer aqui, ó, 420 uma vez dá 360. Sobra quanto aqui? 4060. Abaixou. Vai dar 360, sobra 240. Ó, achamos a menor determinação positiva. Então, você calcular o seno de 4.200 é a mesma coisa de você calcular o seno E 240. 240. Isso aí. Beleza. O que a gente vai ter que fazer agora? Analisar o quadrante. O 240, ele está no terceiro quadrante. Então, vamos lá. No terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Vamos fazer agora a redução ao primeiro quadrante. Como ele é um arco que está no terceiro, a gente tem que pensar quanto passou de 180. Quanto que passou de 180? 60, né? Então, isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta. Beleza? Professor, Oi. deixa eu perguntar. Quando você pega um ângulo que é superior a 360 e daí você divide ele por 360 para fazer uma hora de volta. Quando dá um e-mail, o que significa o quebrado? É a parte de uma volta. Por exemplo, vamos supor que tenha dado assim 11,5. Então significa o que é o 5? O que é 0,5? 0,5 representa 50%. Então ele vai ter dado 11 voltas mais 50% de uma volta. Como uma volta é 360, 50% de uma volta é 180 graus. Não sei se ficou claro. Se der 11,3, o que é 11,2, por exemplo? Né? O 11,2, o 0,2 representa 20%. Então ele deu 11 voltas e 20% de uma volta inteira. 20% de uma volta inteira dá 18 graus. Tá, então só vai dar o número inteiro quando for ângulos côncavos a 360 ou 0? Porque... Tá, mas eu entendi o que você falou, de qualquer forma. Sim, só vai... Não, peraí. O resto vai dar 0. Isso, exatamente. Não, tá certo o que você falou. Só vai dar 0 o resto quando for um côncavo a 0 a 360. Sim. Perfeito. Obrigado, professor. Tô escutando uma TV aí no fundo. Letra D. Nathalie, qual que é a letra D aí? Seno 5 π sobre 6. Isso, beleza. Elisa, tudo bem aí? Tudo bem. Não, vai que eu apaguei a página que você está copiando, hein? Ó, beleza. Não, essa deu para pegar. Agora é só em rádio que eu quero ver como é que vai ser. Beleza. Quando a gente tem radiano, a gente tá assim, a gente aprendeu medida de arco sempre em graus. Então eu sempre falo para você, para mim é muito claro quem que é o ângulo 5π sobre 6. Tá? Para mim eu consigo enxergar, já ver aqui que ele é o ângulo 150, tá? E que o resultado de 150 é meio. Assim, ó, eu consigo já ver isso, mas
porque eu já estou habituado com essa unidade radiano. Como você não está, eu acho muito mais fácil você pegar essa unidade que está em radiano e transformar ela em grau. Então, o primeiro passo aqui, ó, a gente fazer assim. 5 vezes 180. Tudo isso aqui divididos por 3. Então, você vai ter... Por 6, desculpa. Então, você vai ter 5. 180 divididos por 6 dá 30. Então, 5 vezes 30 dá quanto? 150. Então, você calcular seno de 5π sobre 6 é equivalente a você calcular o seno de 150. Preciso dividir por 360 agora? Não preciso dividir por 360, por quê? Porque o arco que você achou é um arco que não passou da primeira volta. Então, você não vai dividir por 360. Para onde que a gente vai direto? A gente vai para a análise do quadrante. Então, esse 150 aqui, ó, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, se vocês olharem aqui o seno, no segundo quadrante o seno é positivo. Então, vamos colocar aqui o maisinho. E a gente tem que pensar quanto que falta para 180, porque nós estamos no segundo quadrante. Quanto que falta para 180 corresponde a 30 graus. Então, isso aqui é meio positivo. Certo? Letra E. Então, vamos mudar um pouquinho aqui. Um pouco aqui para cosseno. Só que eu vou pegar um negativo, que a gente não trabalhou com negativo ainda, tá? Vamos pegar aqui o cosseno de menos 765. Eu sabia que ele ia dizer isso. Mas tá para voltar, mas eu tava copiando um pouco do resto da AD. Então tá, eu vou fazer aí então. Menos 945. Mas é um cosseno. Não, é um senso. Tá, então beleza. Deixa eu só um pouquinho, Nathalie. Pronto. Qual é a primeira que tem cosseno com ângulo negativo aí, Nathalie? Qual letra que é? Qual é a primeira letra que tem um cosseno com ângulo negativo? O I. Qual que é aí? Cosseno barra menos 765 barra de novo. Parênteses, Nathalie. Tá? Sem a parênteses. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem o ângulo negativo. Tudo bem. Passou de 360, a gente vai vir aqui, ó, pegar o menos 765 e dividir por 360. Bom, vai dar 2,720. Aí vai dar o resto menos 45. Note que esse menos 45 não é a menor determinação positiva. Como é que a gente vai achar a menor determinação positiva nesse caso? A gente vai somar com 360 para saber quanto que falta para fechar o 360. Só explicando aqui, ó, porque não pegou ainda essa história de somar com 360, o menos 45, ele está aqui no quarto quadrante. Ó. Ele sai daqui e vem até aqui, quarto quadrante. Eu preciso saber qual ângulo. O ângulo que sai daqui, nesse sentido, e chega até aqui. Se o que está em vermelho é menos 45, para você saber o que está em verde, basta você verificar quanto que falta para 360. Então, por isso que eu somo com 360. Então, a gente vai ter aqui 315. Oi. Essa não é a letra L? Não sei, eu peguei do que a Nathalie me falou. É letra L assim? É I.
Não, então eu devo ter feito errado, porque no meu caderno essa conta tá na letra L, mas eu devo ter feito bagunça. Então tá bom. Não, é L mesmo. Isso aqui é um L, Nathalie. Aí já passou. É L mesmo. Oh, Não tem problema. A gente arruma aqui, ó. vai mal. Não tem problema. É que aquele L minúsculo parece um I maiúsculo, né? Então tá. Então você calcular o cosseno de menos 765 é equivalente a você calcular o cosseno de 315. Bom, o que a gente vai analisar agora? Quadrante. Então vamos lá. A gente tem aqui um arco no quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo e a gente tem que pensar para fazer a redução quanto que falta para 360, que é 45. Então o resultado disso vai ser mais raiz de 2 sobre 2. Certo? Vamos supor que eu fizesse a divisão aqui e desse um arco 90. Aí você tem que lembrar, né, do cosseno, cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360. Que ele sempre é ou 0, ou 1, ou menos 1, né? Aí tem que lembrar das coordenadas aqui da circunferência, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, se a gente pegar a circunferência trigonométrica, tem que lembrar aqui, ó, esse ponto, que é a origem dos arcos, é o ponto 1, 0. Como o cosseno está relacionado com o eixo x, então cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Esse ponto aqui, que ponto que ele é? Ele é o ponto 0 para x e 1 para y. Então, como aqui é o arco de 90 graus, cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Tá? Vamos supor se eventualmente o resto desse um desses valores, né? 0, 90, 180, 270 ou 360. Porque esses arcos eles não pertencem a nenhum quadrante. Tá? Então você tem que lembrar dessas coordenadas. Né? Então aqui, por exemplo, quem são as coordenadas desse ponto? Aqui vai ser menos 1 e 0. Então cosseno de 180 menos 1, seno de 180, 0. E esse pontinho aqui, quem que é? É o 0 para x e menos 1 para y. Então, cosseno de 270 é 0 e seno de 270 menos 1. Beleza, pessoal? Acho que eu vou fechar aqui, tá? Para tangente vai ser a mesma coisa o raciocínio. Lembrando que tangente de 90 e tangente de 270 não existe. Então, se por um acaso der um arco lá, você for dividir o arco, der 90 ou 270, você tem que lembrar que nesses arcos a tangente não existe. E no 0 e no 180 a tangente é 0. O 12, o 13, 14, 15 vocês deixam de lado por enquanto, eu vou fazer com vocês na próxima 16. E a 17 vocês já podem tentar fazendo. Por exemplo, a 17 vai assim, meu Deus, é muito difícil fazer essa 17. Na verdade não, aqui você tem expressões com funções trigonométricas. Então, você vai calcular aqui no caso, seno de 9π sobre 4, seno de 9π sobre 2, né, na letra A. E aí o que você vai fazer? Quando você calcular, você substitui na expressão os valores e acha o valor da expressão. Como todas elas, você vai fazer assim. Tá? Então, parece difícil, só dá um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes vai ter frações para você calcular, mas nada assim que seja tão complicado. Então a gente vai fazer mais exercícios na próxima semana, mas eu deixo aí para vocês tentarem fazer alguns desses exercícios. Beleza, povo? Esses exercícios da 17, quando eu fui calcular, eu sempre ficava fazendo, tipo, primeiro eu calculava o seno de 1, depois o cosseno, mas depois somar tudo junto em números normais, assim. Sim. Só que teria outra forma de fazer, tipo, uma forma mais fácil? Assim, ó, se você souber já, por exemplo, assim, ó, em tese, eu prefiro fazer assim. Mas, deixa eu abrir aqui. Mas se você lembrar, por exemplo, assim, ó, se você souber de cabeça quanto que é seno de 9π sobre 4, você coloca ali já o valor. Mas você entende que é difícil de você saber de cabeça quanto que é seno de 9π sobre 4? Então você tem que fazer de forma separada.
Então assim, para mim, sendo 9π sobre 4, π sobre 4 é 45, 45 vezes 9 dá... Não sei, ó, já não sei, entendeu? Então tem que fazer separado. Aqui, ó, você tem um cosseno de 17π sobre 4. Você vai ter que transformar isso em grau, dividir por 360 para achar a menor determinação. Entendeu? Então dá um certo trabalho isso aqui. Dá um certo trabalho. Tá? Mas assim, é só você pegar o jeito e vai embora. Eu entendi. Professor, eu sei que